Olá, gente! Mais uma vez aqui no Pod da Fátia. E hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Uma mulher que, além de mãe, de professora, é uma guerreira, não é? Uma pessoa fazedora e que tem uma mente, assim, uma open mind, como se diz, né? Uma mentalidade muito aberta, e a gente vai estar trocando hoje ideias relacionadas à nossa profissão, ao nosso futuro, como é que a gente está vendo a especialidade da harmonização facial, da estética facial. Eu estou aqui hoje com a professora doutora Paula Matias, que tá lindíssima nessa foto também, não é? E que, como eu disse, é uma guerreira. Olha só a surpresa, Tá totalmente. vendo? Lindíssima essa foto, foi no desfile da Holly Coast. Foi, exatamente. Muito legal. Exatamente. Eu andei fuçando o Instagram da Paula. Nossa, surpresa total. E que a gente sabe que é professora titular da UFBA, não é? Doutora pela Unicamp em estética, não é? Em dentística. Em dentística, que faz trabalhos belíssimos na área de estética dentária, mas que também é atleta, olha lá. Quanta coisa boa. Quanta coisa a gente combina. Pronto, agora é jogadora de beach tennis também. Nas horas vagas. Olha lá. E tu se tornou, né, também especialista em harmonização facial. Tem muitos casos interessantes. E que também é minha colega como speaker da Sinclair, já fizemos uma viagem juntas, já aproveitamos bastante, não é? E, por fim, é mãe de Henrique, Luísa e Guilherme, que com certeza são as suas maiores produções, não tenho dúvida. Como é o nome do maridão? Gente, fiquei emocionada. Ai, Nem esperava. Leonardo. Pronto, a esposa do Leonardo. Tem uma família lindíssima. Fico muito feliz em ter você aqui, viu? E aí a gente vai bater um papo descontraído, né? Sobre a nossa profissão, sobre os caminhos presente e futuro. Ótimo. Pronto. A felicidade é toda minha. Imagina só ser recebida com essa surpresa especial, né? Um overview da minha vida, assim, rapidamente. Bem sintético. Bem sintético, mas assim, amorosa, cuidadosa. Obrigada, Rina, adorei. Obrigada, adorei. você merece, Paulinha. E aí a gente vai conversar. E eu separei, assim, algumas questões que eu acho interessantes, intrigantes para a gente bater papo e te ouvir, que você está na área acadêmica, né, muito próxima dos alunos, e eu queria entender um pouquinho como é que está justamente a comunicação nesse mundo digital, né, entre nós, que somos de uma outra época, digamos assim, recente, por sinal. Mas que, como tudo mudou muito rapidamente, às vezes a gente se pega, meu Deus do céu, sem saber exatamente como prender a atenção dos alunos, né? Como se comunicar de uma forma mais efetiva, mais assertiva, num pequeno espaço de tempo. Mas antes de passar a palavra, eu queria mostrar esse slide que eu acho muito fofo. E a gente está falando hoje sobre estética facial, a gente vai falar sobre envelhecimento, sobre técnicas que levam ao rejuvenescimento facial. E eu sempre começo minhas aulas falando da harmonização, fazendo um tributo a esse espanhol que foi, olha lá, no século XV, saiu desbravando o mundo no seu navio, navio propriamente, né? Não sei, no seu barco, né? Em busca da fonte da juventude. Juan Ponce de León. E ele, quando passou pela costa americana, viu a Flórida, né? E viu aquela vegetação muito frondosa, e ele colocou o nome daquele território ali, daquele espaço, de Florida. E por isso é Flórida, é a Flórida que a gente conhece até hoje. Mas, infelizmente, foi rapidamente abatido por aborígenes cubanos na costa de Cuba. Eu sempre faço um tributo a ele, porque eu acho que é tão interessante, já desde muito cedo, né, de muito antes, e a gente sabe que a gente sofre influência muito, né, a harmonização. O nosso padrão estético, na verdade, sofre influência ao longo do tempo, né? Então eu gosto de fazer sempre essa cronologia. E pronto, vou mostrar para vocês só o Juan Ponce de León e te passar a palavra, Paulinha. Me diz aí suas impressões com relação ao mundo de antes e ao de hoje. Bom, olha, para mim é uma alegria enorme estar aqui.
Rina, você é uma pessoa especial demais, Ai, uma pessoa extremamente acolhedora, amorosa, tem obrigada. um olhar e um sorriso que deixa a gente à Ai, vontade, que né? Que deixa a gente feliz, né? Que deixa a gente com vontade de estar ali perto. tá Então, gravando, Gabi? então muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite, a alegria é toda minha. E conversar também é algo que eu gosto muito, né? Falar sobre é, os jovens, sobre Uhum. futuros, sobre presente, sobre educação, sobre a odontologia, é sempre muito prazeroso para mim. Uhum. Então, vamos lá, vamos, né, direto ao ponto. A sua pergunta inicial, o que que eu acho, né, Aham. dessa geração e desse lugar onde a gente se encontra, né, onde as informações estão mais rápidas, elas estão mais dinâmicas, elas são mais curtas e mais esse mundo digital, né, que deixa tudo isso muito. Não ficou bom, não, né? Não, tá ótimo, muito rápido. Esse mundo digital que deixou tudo muito rápido. Mas quanto à educação, vamos Uhum. lá, vamos falar dessa educação nesse mundo digital. Sim. Sem dúvida nenhuma, para nós que não fomos formados nesse mundo, é um grande desafio. Né? Estar nesse mundo digital, onde as informações são passadas de uma maneira mais rápida, mais objetivas, é um grande desafio. Eu confesso que eu iniciei um pouco nessas redes sociais, não me sentindo muito à vontade no início, assim, para mim, até hoje, te confesso que gravar vídeos, me colocar na rede social é um desafio. É árduo pra gente, né? Me tira de um lugar de conforto que eu tinha, né? Que não é esse lugar de estar mostrando, de se colocar como geradora de conteúdo para uma influência específica No nicho, num né? lugar, né? Num lugar virtual. Então, para mim é um desafio. Mas eu sempre me coloquei, isso eu acho que é uma grande vantagem, e me faz me movimentar. Eu sempre entendi que todos nós estamos nesse mundo para aprender, para evoluir. Ninguém está pronto. Ninguém é pronto. Né? Eu nunca me senti pronta, em área nenhuma, em lugar nenhum. Eu não me sinto pronta como mãe, eu não me sinto pronta como mulher. Eu sempre, como profissional, eu sempre acho que eu posso melhorar, que eu posso estar melhor, que eu posso ser mais lapidada em vários aspectos. Então, como eu me coloco nesse lugar de aprendiz, eu entendo que se a vida ela está mudando, ou o contexto está mudando, eu também tenho que ter um olhar de modificação, né? Um olhar que me coloque nessa vida de uma maneira harmônica, né? A gente vai falar de harmonização, mas eu não posso estar ouvindo tango e dançar rock. Eu não posso estar ouvindo rock e dançar axé. Então, a gente precisa entender o contexto Fluxo, né? do mundo. E nesse aspecto, quando eu olho os meus alunos, que são alunos digitais, que são alunos de informações rápidas, de consumo de conteúdo rápido, eu preciso me adequar para despertar o interesse deles. Eu, como professora, você colocou ali, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, sou professora titular de dentística, né, na área de dentística. Então, como professora, eu preciso despertar no meu aluno o desejo de conhecer, né? Eu preciso despertar no meu aluno o desejo de conhecer a área que eu estou atuando. O desejo de não só conhecer, como fazer, como se tornar um estudante ativo e consumidor daquele conteúdo, né? Então, para isso, eu também preciso modificar a forma como eu ensino. Eu não posso continuar ensinando como eu ensinava 10 anos atrás para uma geração que é completamente diferente, que consome muito rápido as coisas, que é uma geração muito prática. E aí, Rina, eu sempre,
nesse meu lugar de aprendiz, eu sempre fico pensando mesmo, né? Eu não sou uma pessoa que eu vou trabalhando de forma automática. Aham. Eu penso, eu repenso meu lugar na universidade, eu repenso meu lugar como formadora. Sim. E nesse repensar, eu entendo que eu preciso mudar para que o meu aluno ele tenha interesse no que eu falo para ele. Então, hoje, minhas aulas são completamente diferentes das aulas de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, do semestre passado. Isso. A cada semestre eu mudo aula. Eu mudo, eu trago informações diferentes, eu trago provocações diferentes no meu aluno, para que ele se motive. Tem um texto, que eu não vou lembrar exatamente, que é do Rubem Alves, que ele fala, quando eu vou cozinhar para alguém, eu não posso simplesmente montar uma mesa com um banquete lindo, sem ter certeza que aquelas pessoas que estão chegando ali estão com vontade de comer. De nada adianta um prato super bem elaborado se quem vai se deliciar ou se debruçar sobre aquele prato não tem fome. Isso. Então, nós precisamos despertar a fome no nosso aluno. Então, é isso que eu procuro fazer. Muitas vezes acerto, muitas vezes acho que essa fome não foi despertada da melhor maneira e vou procurando um outro caminho para despertar aquele interesse. Eu dou aula na Universidade Federal da Bahia segunda-feira, às 7 horas da manhã. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. E acreditem, minha sala é sempre cheia. Então tá despertando direitinho o desejo de comer. Então, a fome, não é? Então Dos alunos. a gente vai se reinventando e a gente precisa se reinventar. Muitas vezes eu ouço críticas, né, de colegas dizendo: essa geração não quer saber de nada, eles não estão interesse em nada, não estão nem aí. E eu discordo. Eu acho que muitas vezes nós, como professores, nos distanciamos dessa fome e desse banquete que nós criamos para eles comerem, né? Então, eu preciso fazer com que o meu aluno tenha interesse naquilo que eu estou disposta a ensinar. E esse aluno que consome informação rápida, ele não vai querer consumir uma informação lenta, uma informação prolongada e que não tenha um resultado ou uma ação prática ligada àquilo. Essa geração é uma geração rápida, é uma geração fazedora, é uma geração que quer aprender para fazer. Eles estão errados? Talvez não. Talvez a gente tenha trabalhado muitos conteúdos que muitas vezes foram desnecessários. Sim. Né? Seja no segundo grau, seja até nas universidades. Ao longo da vida toda. Quando eu olho para a formação universitária, eu vejo que muito conteúdo teórico, ele se perde. Ele não tem uma aplicabilidade clínica direta. E talvez ele precise ser revisto. Então, essa geração, ela nos provoca nesse sentido. Sim. Ela nos mostra que o conhecimento, ele tem que ser aplicado. Ele precisa existir, né? Então, cabe a nós, professores, que estamos ali, ou formadores de opinião, né? Formadores de pessoas, né? Que ajudamos a formar pessoas. Sim. Cabe a nós valorizar o conteúdo, porque ele é extremamente importante. Os simplesmente fazedores não se sustentarão no mercado, né? Esse não é o aluno que nós queremos formar. Nós queremos formar um aluno que faz, que não tem medo de fazer, mas que ele não tem medo de fazer por ter o conteúdo. E não porque simplesmente ele é um aventureiro e vai fazendo qualquer coisa sem pensar nas consequências. Então, eu acho que esse estreitar de objetivos nosso como professores, valorizando o conteúdo e a boa formação, e o aluno que quer pegar o conteúdo e fazer de uma maneira prática, né, esse alinhamento de interesses e expectativas, eu acho que é o grande segredo da educação. Sim, saber dosar, sobretudo Exatamente. Isso aí. Porque me parece que a universidade está perdendo aquele significado
que ela tinha, que tinha e que é, né, aqui representa a universidade, que é a questão da filosofia, né? Então, assim, talvez esteja acontecendo uma migração mais ou menos nesse sentido, de você estar menos trabalhando a filosofia, mas trabalhando mais o lado técnico, né? Então, talvez aí havendo uma mudança nesse olhar, nessa perspectiva, né? Saindo mais do conteúdo filosófico, daquela coisa de formar massa crítica, de racionalizar conteúdo, né? De elaborar conteúdo e ir mais para uma vertente mais técnica, mais imediata, mas sem mergulhar no tecnicismo unicamente, né? Eu percebo isso. Acredito que sim. E acho também, sabe, Rina, ouvindo você falar agora, me veio aqui na cabeça um pensamento que a gente precisa se reestruturar mesmo, porque assim, hoje a informação está muito na mão. Né? Então, o aluno, eu às vezes, por exemplo, eu provoco muito meu aluno para que ele apresente, para que ele se apresente, para que ele apresente conteúdo, para que ele apresente problemas e soluções, para que ele veja a importância do conhecer. E ele elabora as coisas de uma maneira muito rápida, porque ele também usa a IA, né? A inteligência artificial. Ele encurta o caminho que nós alongamos muitas vezes. Então, assim, a inteligência artificial, ela veio para ficar. E se ela for usada de uma maneira cuidadosa, inteligente e, acima de tudo, ética, porque a grande preocupação também é essa, eu acho que ela ela já está, na verdade, revolucionando a educação, seja no nível escolar, seja no nível universitário, seja no nível de pós-graduação, em todos os níveis. Sim. Então, a gente realmente está vivendo uma revolução na educação, onde a gente não pode abrir mão do conhecimento, nunca, né? Do entendimento desse conhecimento, porque e aí eu vou puxar um pouco para a área de saúde, todos os diagnósticos que nós fazemos, para que, com base nesse diagnóstico, a gente implemente um tratamento, né, qualquer a uma pessoa. Tudo isso passa por você ter muito conhecimento, né? E esse conhecimento, ele não pode ser desconsiderado. Mas ele pode, sim, ser ensinado de uma maneira mais objetiva. Posicionado, não é? Exato. A gente não consegue fazer diagnóstico se a gente não conhece a doença. É impossível, né, diagnosticar. Mas aí, até a questão mesmo da inteligência artificial, para que ela seja muito bem utilizada, muito bem empregada, há que se ter uma capacidade de elaboração, né, um lastro mínimo para você saber exatamente sair da superficialidade quando for preciso, aprofundar um pouquinho o conhecimento e até mesmo perceber que muitas vezes aquele conteúdo da inteligência artificial que você está ali cortejando, digamos assim, não faz tanto sentido para aquilo que você quer implementar, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. O humano, né? Porque o humano ele entende a necessidade da inteligência artificial, do conhecimento que vem dela, mas o que é fantástico no ser humano? É você pegar aquele conhecimento e você aplicar para o benefício do outro, né? Para o bem da humanidade, né? Para o bem das pessoas. E em se tratando da nossa área, que é a área de saúde, a área de saúde nunca vai deixar de ser uma área assistencialista. Então, se eu escolhi a área de saúde, no mínimo, eu preciso ter empatia pelo outro. No mínimo, eu preciso querer fazer o bem para o outro, né? E isso tudo vem de um contexto aí ético, moral, e de disposição mesmo, de empatia. Né? De vocação, né? A pessoa ser vocacionada. Mas, assim, dentro dessa perspectiva do ensino, eu queria já te perguntar, como é que, entrando já na harmonização facial, né? Como é que você está vendo esse mercado que a gente está lidando com a especialidade que é extremamente complexa, né? Cuja abordagem e manipulação deve ser vista dessa forma, mas, entretanto,
é vendida como se fosse algo extremamente simples, algo que você, muito embora a gente utilize de injetáveis, né, na maior parte das vezes, mas parece que é algo simples, corriqueiro, que não, né, que não vai trazer tantas intercorrências, e no final a gente vê, a gente acaba, a gente sabe e acaba percebendo que as intercorrências, pelo fato dos procedimentos estarem se avolumando, elas começam a surgir de uma forma muito mais intensa. As formações são muito comerciais, né, muito curtas, às vezes a gente faz formação para o aluno e 15 dias depois ele já está dando aula daquele tema. Então, me fala como é que você está sentindo o mercado da harmonização nesse sentido, porque a gente está lidando com saúde, né, de todo jeito. Como é que você percebe essa... Sem dúvida nenhuma, é um tema bem sensível, né, esse tema da harmonização orofacial, da atuação profissional da harmonização é bem sensível por vários fatores. Primeiro deles, eu queria até pontuar a harmonização dentro da odontologia, né? Sim. Eu acho que a harmonização é uma especialidade da odontologia hoje, né? Aprovada e reconhecida, e que faz todo sentido fazer parte da odontologia, né? Nós harmonizamos faces há muito tempo. Há muito tempo já. Só não tínhamos o olhar para isso, né? No momento em que a gente mexe dentro da boca ou nos ossos, né, maxilares e mandibulares, e isso altera o perfil, altera a forma facial do indivíduo, a gente já atua nessa face há muito tempo, né, impactando a estética, não só a estética imediata, mas o manejo do envelhecimento, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, a harmonização, ela é uma especialidade da odontologia, que faz parte dessa especialidade e que veio para ficar e agregar, trazer mais ferramentas e recursos a essa odontologia. Dito isso, eu acho, Rina, que essa pulverização das práticas de harmonização orofacial ocorrem, e aí eu vou falar da área odontológica, que é a área que eu conheço, muito pela facilidade da técnica. Ela envolve técnicas, muitas vezes, que são muito mais fáceis do que técnicas intraorais que a gente usa. Então, aplicar um preenchedor, aplicar uma toxina, um neuromodulador, aplicar um bioestimulador, para um cirurgião dentista é muito mais fácil, tecnicamente, do que fazer um implante, do que fazer uma prótese sobre implante, do que fazer uma restauração de resina composta, né? Então, são técnicas que para o nosso egresso da odontologia ou para o dentista, são técnicas simples. E o fato dessa técnica ser simples, muitas vezes, principalmente para o recém-formado, faz com que ele ache que está dominado, está tudo dominado, né? Poxa, é fácil assim porque ele é fazedor, né? Muitas vezes ele não é aquele que estudou, que se dedicou para estudar profundamente sobre aquele assunto, porque ele é de uma geração rápida, de consumo rápido de conteúdo. É o técnico. Isso. Quando ele vê uma técnica simples, ele fala, tá para mim, é comigo, tá dominado. Só que, na verdade, quando as intercorrências acontecem, porque elas vão acontecer, e acontecem com quem faz, ele não sabe resolver. Ele não sabe resolver por quê? Porque a técnica era fácil. Mas faltou a base, faltou o alicerce, faltou o estudo lá atrás, né? O preparo do terreno lá atrás. E quando a intercorrência acontece, você precisa estar muito preparado para resolvê-la, né? Então, acho que a falta de preparo para resolver a intercorrência se deve à falta de estudo, de preparo, de estudo, de dedicação, de cuidado. E muitas vezes essa falta de estudo leva a uma falta de limites. Sim. Né? Sim. Então, aqui você não pode... Olha, o fabricante fala, não aplique tal produto em tal lugar. Aí, o recém-formado que começa a aplicar e começa a se sentir seguro. E descobrir uma técnica nova. E não só seguro, né? Mas corajoso. Agora
eu sou corajoso. Aí ele vai e aplica num paciente numa área que não era para aplicar, de uma forma que não era para aplicar, e o resultado ficou lindo. E aí, da noite pro dia, ele desenvolve a técnica fulano de tal. Isso. E aí vai para a rede social, forma um curso online, dá a técnica fulano de tal, só que a técnica fulano de tal, no paciente B, C, D, começa a dar ruim. Dá problema. E aí, como é que resolve? Muitas vezes, ele não sabe resolver o problema. Pois. Né? Eu acho que a parte mais sensível da harmonização exatamente é essa. É aquele conhecimento básico que a gente, muitas vezes, o aluno não gosta, porque gosta da parte clínica, né? Mas é um conhecimento bem consistente na parte anatômica, na fisiologia daqueles tecidos que ele vai estar ali manipulando, na questão da bioquímica, da regeneração tecidual, do reparo tecidual, que muitas vezes o aluno refuta achando que é muito básico e que ele realmente não há necessidade de saber, né? Sim. E ainda considerando tudo isso, a gente sabe que tem as variações anatômicas, né? Que a gente, de repente... Que o risco existe mesmo que você faça tudo certo. Não há possibilidade de ignorar ou de se isentar do risco, não é? E depois disso tudo, o aluno não sabe como manejar aquele paciente, né? Como dar o encaminhamento. Muitas vezes faz o procedimento sem ter o medicamento que se contrapõe àquele material que ele está inoculando no paciente. E muitas vezes, Rina, que eu acho até pior, ele não só não sabe resolver a intercorrência, como ele ignora a intercorrência o portador da intercorrência. Quantos e quantos, assim, eu já recebi no consultório pacientes com intercorrência que não eram nem respondidos pelo profissional. Quer dizer, como que pode? Assim, na nossa cabeça, na minha cabeça, que sou uma professora, uma profissional, que me julgo responsável, cuidadosa com o meu paciente, empático com o meu paciente, não existe ter uma intercorrência e deixar para lá. Deixar para lá. Se vire. Então, assim, aí, na verdade, envolve não só a falta de base... aí vai mais além. Vai mais além. Se questiona realmente o profissional de saúde. Exatamente. Né, que vai de encontro a tudo aquilo que a gente falou no início, né, que você mencionou, que é a questão da conduta, da ética, né, da vocação, da empatia, do olhar o outro. Com né? certeza. Com certeza. A gente começou muito na harmonização, fazendo o equilíbrio de proporção, né, da face. E a gente, como você falou, desde sempre a gente fez isso, né? A gente fazia estética dentária, harmonizava bases ósseas, reposicionava. Mas de um determinado ponto em diante, a gente começou muito a gerir o processo de envelhecimento, que no início estava muito dissociado, até mesmo porque a gente não tinha as matérias para isso, né? Eu acho que a harmonização ela foi crescendo muito rapidamente e a gente foi aprendendo muito, com certeza, né? Com certeza. E a própria indústria também foi dando esse respaldo de forma muito paulatina, né? Com certeza. Então a gente há 4, 5, 6 anos a gente usava muito ácido hialurônico como material preenchedor, né? E hoje a gente está vendo aí, depois a gente vai falar nas reversões desse ácido hialurônico, da sobreposição de tratamento, né, que a gente vê os resultados pouco estéticos hoje. Mas aí chegaram os bioestimuladores, que abriu também, assim, eu acho que uma nova seara na harmonização, né? Como é que você vê esse gerenciamento do processo de envelhecimento dentro da área da harmonização? O que é que, para você, está de mais inovador nesse aspecto? Na verdade, Rina, essa é a parte da harmonização que mais me encanta. Assim, eu sou apaixonada pelo gerenciamento dos sinais de envelhecimento. E por que isso? Porque eu sempre trabalhei com odontologia estética, né? A dentística é uma área da odontologia que trabalha com não só com restaurações odontológicas, por necessidades terapêuticas, mas com restaurações odontológicas, com clareamento dental, visando uma melhoria estética do sorriso, né? Então, essa é a minha área de atuação, sempre foi. Então, eu sempre tive ligada a essa área estética. E confesso
que, só um adendo, eu já te respondo. E confesso que no início, eu falava, poxa, eu sou profissional de saúde, vou estar só com a estética e tal. Até que, como eu disse, né, a gente vai aprendendo. A vida inteira a gente aprende, né? E eu aprendi muito com a fala de um paciente que eu tive, que na época tinha 16 anos. Ele tinha um dentinho mal formado. E eu caí na besteira de perguntar para ele, esse dente te incomoda? E ele me deu uma resposta tão rica. Ele me deu uma resposta tão inteligente que me impactou pro resto da vida. Tanto que muitas aulas de estética, eu começava, o meu primeiro slide era a frase que ele me falou. Quando eu perguntei para ele, esse dente te incomoda? Ele me respondeu, tá na cara, né, doutora? Então, problemas estéticos que impactam o seu olhar para si próprio no espelho, e que tem a ver com autoestima, são importantíssimos. Estar bem com o espelho é saúde. Saúde não é ausência de doença. E aí eu me reporto à sua pergunta, que é a questão do manejo do envelhecimento. Muitas vezes, você enxergar sinais de envelhecimento numa face de uma mulher. Hoje a mulher com 50, 60 anos é uma mulher extremamente ativa, extremamente jovem, extremamente disposta. E, de repente, quando ela olha no espelho e ela enxerga uma face que parece não condizer com o estado de espírito dela. Isso impacta, né? Isso impacta a saúde e a disposição daquela mulher ou daquele homem. Então, eu acredito, assim como esse paciente me deu essa resposta e que impactou na minha vida, eu hoje acredito que a mulher que trabalha, ativa e que é mais madura, ao se olhar no espelho, ela tem que gostar do que ela vê. Eu não estou falando de mulheres de 60 anos parecerem que tem 20, não é isso. Não, né? Mas ela tem que olhar no espelho e dizer, essa sou eu, essa mulher disposta, bela, pronta para a batalha do dia a dia, pronta para se vestir, se sentir bem, se sentir segura de si. E a imagem, a autoimagem, é um instrumento importante para essa autossegurança. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não estou fazendo uma apologia a mudanças de face, a estética a qualquer preço. Não é isso. Eu trabalho com estética, mas essa não é a minha pauta. Nunca foi. Eu sempre busquei uma estética natural, eu faço harmonização orofacial, eu sou harmonizada, eu uso produtos no meu rosto, mas sempre procuro usar de uma maneira muito cuidadosa, natural. Da mesma maneira que eu acho que a gente pode manejar o envelhecimento do nosso paciente. E dentro desse aspecto de manejar o envelhecimento de uma maneira natural, os bioestimuladores, eles casam como se fossem peças de Lego. Porque eu estou trazendo para a face de uma paciente ou de um indivíduo a possibilidade de recuperar, diminuir a flacidez, recuperar o viço daquela pele, recuperar a beleza e a juventude, a jovialidade natural daquela pele. Eu estou estimulando a formação de colágeno endógeno daquele paciente ou daquela paciente. Então, eu acho fantástico. Eu sou fã, assim, de carteirinha dos bioestimuladores. São fantásticos, realmente. E eu lembro de uma frase de Picasso, que ele dizia assim, que a grande questão da vida é que a gente leva muito tempo para se tornar jovem. E ele falando justamente uma alusão ao processo de envelhecimento. E eu até escrevi
um artigo falando sobre isso, uma crônica assim, e dizendo que depois dos bioestimuladores a gente leva só um quarto de hora. Mudou muita coisa, não é verdade? Porque o tempo passa e quanto mais o tempo passa, mais o bioestimulador te entrega o resultado, mas você rejuvenesce, não é? É interessante como, na verdade, o paciente que te procura, ele já sabe o seu perfil profissional. Então, eu tenho muitas pacientes que são mulheres maduras. Eu acho que a grande maioria das minhas pacientes, dos meus pacientes, são pessoas maduras. E quando elas buscam, principalmente as mulheres, né? Os homens também. Mas eles falam, olha, eu não quero mudar. Eu só quero me ver melhor. E aí o bioestimulador, ele entrega isso. Ele entrega exatamente isso. O se sentir melhor, né? Então, eu acho que eles são incríveis. Eu realmente sou fã. É aquela poupança de colágeno que você vai fazendo para o futuro e aquela reversão do envelhecimento que você teve naquele período de tempo que você já consegue visualizar. E quanto mais cedo começar, melhor, não Quanto mais cedo começar, melhor. Porque a gente sabe que essa curva biológica, ela começa a declinar muito cedo, muito precocemente, né? Por volta dos 26, né? 27 anos. Mas assim... Principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres, né? As questões hormonais. Tem um artigo interessantíssimo que mostra que ele avalia mudanças morfológicas da face das mulheres e dos homens a partir dos 20 anos, né? Até os 80. E é impressionante como a mulher, ela tem uma aceleração do envelhecimento a partir dos 50 anos. Dos 50 aos 60... É verdade. É a fase que a mulher mais envelhece. Já me disseram isso. Mais envelhece. Então, se a gente se cuidar antes e durante esse período, sem dúvida nenhuma, quando chega nos 60, a gente dá uma estabilizada. Já o homem é ladeira abaixo, né? É verdade. Com 60 é ladeira abaixo. Então... É interessante até nós sabermos disso, a mulher madura saber disso, para que ela aprenda a se cuidar, não numa busca incessante de beleza ou de, né, ou de mudanças. Ninguém quer mudar o RG de ninguém, a gente só quer colocar uma maquiagem, a maquiagem não craquelar tanto. Exato. Né? Ela ficar bonita, a gente se olhar e gostar do que vê. Bem, realmente, é gostar, né? Do que vê. Exato. Né? Porque isso passa muito pelo próprio conceito da estética, né? Com certeza. Porque a harmonização não veio para tornar ninguém bonito. A harmonização veio para dar proporções, para adequar as proporções, né? Vamos imaginar... para equilibrar, promover o equilíbrio. O feio e o bonito é muito subjetivo, né? Não, é impossível a gente estandardizar isso, né? Mas você falou uma coisa que é interessante dentro dessa pegada também. Eu acho que a harmonização se aplica muito quando a gente faz justamente esse ajuste, né? Quando a gente não está gerenciando propriamente o processo de envelhecimento. Mas hoje já se cogita um novo termo, que é a naturalização. Então, ao invés da gente estar harmonizando o nosso paciente, a gente vai estar naturalizando o nosso paciente, né? Para reforçar justamente que os excessos estão completamente contraindicados. Né? E uma coisa muito importante, Paulinha, da gente falar inclusive para quem está assistindo a gente, é que a harmonização ou a naturalização dos procedimentos, né, pronto, nessa linha, ela não é procedimento. Né? Porque o que acontece muito é que os pacientes chegam e querem sair já com o colágeno sendo formado, visível ali na face, ou então já com uma alteração muito significativa dentro daquilo que ele se propõe, dentro dos limites estéticos, mas que a gente precisa alertar o paciente que a gente está fazendo tratamento. Muitas vezes a gente recebe um paciente com 50 anos, 60 anos, que nunca fez absolutamente nada em pele, nem sequer uma limpeza de pele. E ele não pode, de fato, imaginar que ele vai sair do consultório depois de 1, 2 sessões com uma pele hidratada ou rejuvenescida, digamos assim. Isso é muito importante a gente estar falando, nesse alinhamento, essa educação que a gente precisa promover para que o paciente entenda, de fato, o que está sendo feito. E é muito, muito, assim, sua fala traz algo muito importante. Eu sempre noto que o paciente,
que busca harmonização orofacial, ele busca procedimentos. Ele vai atrás de procedimentos. Então, hoje eu quero fazer um bioestimulador. E aí até traz o nome, a marca comercial do bioestimulador. Hoje eu quero fazer um neuromodulador, uma toxina botulínica, que traz a marca comercial. Por quê? Porque as indústrias vendem muito isso, né? E nós, como profissionais que fazemos a harmonização orofacial e principalmente que nos dispomos a manejar ou a gerenciar o envelhecimento, né, o rejuvenescimento, né? A gente fica muitas vezes meio que mutilado pela falta de compromisso do paciente com o seu tratamento ou com aquele profissional, né? Muitas vezes o paciente ele vai aonde o valor está melhor, sem entender que aquilo não é, que a gente não está vendendo um produto para ele. Ele não está indo numa prateleira comprar um leite para beber. Ele não está indo. Ele está comprando, ele está investindo, eu gosto mais dessa palavra, ele está investindo num tratamento. Ele está investindo num gerenciamento de pele, de colágeno, de estrutura facial, de sorriso, do que seja. Então, se ele interrompe esse tratamento porque cada hora está fazendo uma coisa diferente, para o profissional passa a ser quase que impossível gerenciar de uma maneira efetiva e assertiva esse envelhecimento. Então, assim, gerenciar envelhecimento tem tantas variáveis envolvidas. Tem a variável do compromisso do profissional, sem dúvida nenhuma. Tem a variável do registro do profissional. Ele tem que registrar através de fotografias, através de documentos importantes, de um scanner facial, enfim. E a gente tem que ter o compromisso do paciente também. Porque sem o compromisso do paciente, a gente não consegue gerenciar esse envelhecimento. E esse compromisso, Rina, diga-se de passagem, ele não é só um compromisso com o profissional que vai fazer o gerenciamento daquela face, mas nós somos o nosso estilo de vida. Então, aquele profissional aquele paciente que está recebendo um bioestimulador, se ele tiver hábitos saudáveis, se ele não comer tanto açúcar para glicar o seu colágeno, se ele não comer, não tiver uma dieta hipercalórica, se não tomar muito sol, se não se expor à radiação ultravioleta, com certeza ele vai formar, e tiver uma alimentação boa, ele vai formar muito mais colágeno do que aquele que recebeu o mesmo produto, tem a mesma idade, fez com o mesmo profissional, mas que o estilo de vida é um estilo contrário à formação de colágeno. Então, tudo isso são variáveis que envolvem esse gerenciamento que precisa... Está muito alinhado, né? Precisam ser discutidas com o paciente, precisam ser acertadas e entendidas pelo cliente, né? Na verdade. Eu acho que sim, essa é uma luta nossa diária, né? Na questão da gente estar alertando e orientando e esclarecendo esses aspectos para os pacientes, porque muito da resposta que nós vamos ter, ou praticamente toda a resposta que nós vamos ter, boa parte dela vem justamente do que o paciente pode nos oferecer em termos de resposta biológica, né? A gente pode estar colocando ali, inoculando no paciente o melhor bioestimulador possível, que fique mais tempo naquele tecido aliciando formação colagênica, mas se o paciente não faz uma boa ingestão de proteína, né? E tem todos esses cuidados que Paula falou, a gente realmente vai ter um resultado pífio, né? Sem falar que a gente precisa posicionar esse paciente também com relação à sua faixa etária. Quanto mais cedo a gente começa, mais a gente tem como devolver do ponto de vista biológico, né? Ou promover uma resposta que vai melhorar muito mais a minha pele. Se eu começo mais tardiamente, minha pele já está muito mais atrófica, né? Muito pouco nutrida, então eu vou precisar fazer um trabalho talvez até muito mais multidisciplinar prévio, né? De esclarecimento, de encaminhamento médico, fazer um acompanhamento com nutricionista, né? Com geriatra, para que a gente possa realmente extrair ao máximo daquilo que nós estamos utilizando nos nossos
procedimentos, produtos. nossos produtos, né, ao longo do nosso tratamento. Isso é muito importante. E é interessante que a nossa aplicação, né, as nossas aplicações de produtos visando esse gerenciamento de envelhecimento, eu recentemente adquiri no consultório um scanner 3D, o Vectra H2, que adquiri por estudo. Eu amo estudar, você sabe. Adoro estudar, eu estudo. Eu tenho tanto prazer em estudar quanto de repente assistir um filme, acredite. Meio nerd, né? Mas é verdade. Eu não posso mentir. Então, eu comprei para eu estudar meus pacientes, para eu estudar o impacto do que eu ofereço para os meus pacientes naquele rosto. E, Ina, é interessantíssimo como no mesmo paciente, às vezes, você aplica a mesma quantidade de produto de um lado e do outro. Ali, ó, milimetricamente medido. Daí o paciente volta 1 mês, 2 meses depois. Um lado responde diferente do outro. Em termos de volumização, em termos de biomecânica daquele rosto. É completamente diferente a resposta. Olha como a biologia é linda e apaixonante. É isso que faz a gente, né, brilhar nossos olhos. É essa busca por querer entender o que está acontecendo, investigar, né, o que está... Por que um lado respondeu melhor do que o outro, o que houve de diferente ali. Já tem alguma hipótese nesses algumas. Algumas, mas a maior de todas, na verdade, nenhum de nós tem um lado igual ao outro. E o lado que tem uma flacidez basal, né, de baseline ali, inicial, maior, ele responde de forma mais pobre. E aí casa exatamente com o que você falou. Quanto mais cedo eu começar esse gerenciamento de envelhecimento, melhor resposta eu tenho. E isso a gente consegue enxergar no próprio indivíduo. O lado que... Todos nós sabemos que temos um lado que a gente prefere tirar foto. Eu mesmo sou do lado direito. Então, todo mundo tem um lado de preferência, né? E por que a gente tem esse lado de preferência? Quando eu escaneio, eu sempre pergunto para o paciente, qual é o seu lado que você prefere? Aí ele fala, esse. Normalmente é o mais cheinho. É o menos flácido, é o mais jovem. Tem menos sombra. É o mais jovem. É o que tem menos sombra, é o que tem mais áreas convexas, né? Vamos dizer assim, que são áreas de luz. Então, eu já faço essa investigação. E 100% dos pacientes preferem um lado que é um pouquinho mais jovem ou menos flácido. E realmente, esse lado, normalmente, ele responde melhor ao bioestimulador, porque ele já é um tecido mais receptivo. Mas é naturalmente estimulado, não é? Exato. Olha que interessante. Sim. No mesmo indivíduo. Olha que a gente não tem diferenças interpessoal, né? Mas a quer dizer, a gente vê essa diferença intra-persona, né? Só no microambiente, né? O microambiente diferente. Incrível. Maravilha. E como é que você está vendo essa questão das reversões dos tratamentos, Paulinha? Eu gosto de muitas delas, né? Eu gosto de muitas delas. Eu acho que o exagero na harmonização orofacial, né, como alguns chamam de desarmonização orofacial, ele estigmatizou demais essa área. Né? Então, às vezes eu ouço, eu não quero fazer nada para não ficar assim, porque houve... Cria um estigma, realmente. Um exagero muito grande e sem dúvida nenhuma, uma ideia equivocada, né, do que se pode oferecer para o paciente. Às vezes, quando eu digo para o meu paciente assim, eu sou toda harmonizada, eu tenho um monte de coisa no meu rosto. A pessoa fala, jura? Mas você é igual. Eu falo, pois é, mas a harmonização não é para te deformar, é para te melhorar, né? Então, eu acho que esse exagero precisa ser corrigido mesmo, né? Acho que a reversão faz parte. Eu costumo dizer que a história, ela é cíclica, né? Sim. Quando a gente exagera numa coisa, daqui a pouco a gente diminui ali até que o equilíbrio venha. Então, eu acho que se exagerou muito nessas hiper
nesses Correções. hiperpreenchimentos, né? Rostos inflados, extremamente artificiais, bem distanciados do natural e da beleza natural. E hoje, a remoção completa, eu também não acho que seja o caminho. Eu sempre acreditei que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é o mais importante. Né? Eu entendo que se uma pessoa tem um mento um pouquinho mais retraído e você preenche esse mento e dá mais força para o seu rosto, faz todo sentido. Você deixa um rosto mais forte, mais marcado, mais bonito, né? Então, assim, corrigir essas pequenas questões faz parte. Eu tenho uma simetria facial, mas a minha simetria facial era muito mais intensa e eu preenchi de um lado para buscar não uma simetria, mas uma harmonia maior. E eu sou muito feliz com o resultado, né, que eu tive nessa busca de harmonia. Então, assim, eu não vou deixar de preencher. Então, tirar tudo, não sei, não acredito ser o caminho. Respeito, cada um escolhe os seus caminhos, né? Mas eu não acredito que seja este o caminho. Na verdade, a gente está revertendo, as pessoas estão revertendo o que nunca deveria ter sido feito. Isso. Né? Então, está se corrigindo os erros. E corrigir erro é sempre bom. Então, eu sou a favor da correção dos absurdos, dos exageros, né? Das deformações que a gente viu por aí. Mas eu acho que simplesmente tirar tudo, remover tudo, não sei se não faz tanto o sentido, caminho para mim, né? não faz sentido. Mas eu acho que a gente viveu um momento que a gente tinha muito pouco recurso, muito poucos produtos, né, para trabalhar. E foi justamente no boom da harmonização, né? A gente tinha basicamente ácido hialurônico, e toxina, o Sculptra, que não era tão acessível e que não era tão fácil às vezes da gente comprar. E tem suas peculiaridades técnicas todas, né, diferente do ácido hialurônico. Então era aquilo que estava à mão. E as pessoas queriam mostrar que estavam fazendo harmonização, até por uma questão mesmo de status, né? E tem um aspecto importante que o preenchimento com ácido hialurônico promove, que é aquela coisa que eu falei no início. Você passa a se enxergar, você faz um preenchimento, e antigamente a gente fazia facilmente 10, 15, 20 ampolas de ácido hialurônico no rosto de um paciente. Né? Hoje que a gente imagina com o bioestimulador, a gente utiliza muitas vezes 2 ampolas no rosto de um paciente. Então, assim, e aquele ali passava a ser o marco zero do paciente. E no ano seguinte, ele vinha e ele queria colocar mais porque ele já estava achando que havia uma necessidade. Então, a gente vai tendo um rosto ali realmente inflado com o passar do tempo, né? Coisa que não acontece com o bioestimulador, se bem aplicado também, porque a gente tem que obedecer às áreas de luz, de sombra, as curvas da face. Exatamente. E a gente não pode perder esse contorno com a utilização de qualquer que seja o produto, né? E aí a gente volta na questão que a gente falou inicialmente, a necessidade da gente conhecer o que a gente está fazendo, né? Então, os alunos, muitas vezes a gente... E dos limites, né? Até quando a gente entra nessa questão do rejuvenescimento, tem faces que chegam a um momento que a gente precisa pensar numa indicação cirúrgica. Sim. Não tem o que fazer, assim, né? Então, são faces que são mais pesadas, mais pitosadas, que até o bioestimulador, ele vai contribuir muito pouco, né? Para aquele rejuvenescimento. Então, o profissional sério que faz a harmonização, ele para e fala, poxa, já não é mais comigo. Já não é mais. Vai para cirurgia e volta. Porque vai precisar continuar. E lógico, vai precisar tratando. Exatamente. Né? Continuar bioestimulando colágeno. Eu tenho muitos pacientes que já fizeram lifts faciais, cirurgias faciais, e que são pacientes de manutenção, que vão ali, que fazem um bioestimulador, né, que melhora ali a qualidade da pele, que faz uma harmonização regenerativa, enfim, né, que estão ali gerenciando, estão ali se mantendo, né, buscando um aspecto jovial, um aspecto mais viçoso, mais pleno ali, de um rosto que já foi
mexido, já foi trabalhado, já foi reposicionado, já teve tecidos reposicionados cirurgicamente. Isso né? é algo assim extremamente importante da gente estar falando, porque essas pessoas que já fizeram lifting cirúrgico, que já tiveram um reposicionamento cirúrgico, muitas vezes têm uma anatomia vascular bem diferente. Né? E a gente não é um profissional inexperiente que pode estar abordando esses pacientes. Né? A gente muitas vezes tem intercorrências porque essa questão não é observada. Não é verdade? E hoje, né, principalmente hoje, um rosto que já foi muito mexido, a gente tem recursos de diagnósticos para perceber o que aconteceu e as variações anatômicas. Então, assim, hoje a gente tem a possibilidade de fazer ultrassom, né, de trabalhar ali para buscar mais segurança nos injetáveis que a gente está fazendo. Então, o profissional ele precisa se munir de tecnologia, de um diagnóstico bem embasado, para que a gente trabalhe de uma forma mais segura. Mesmo assim, mesmo trabalhando de forma segura, você não tem como garantir que intercorrências não podem ou não acontecerão, né? Um dia eu estava dando aula para uma aluna de especialização, de harmonização, e ela falou, eu só quero trabalhar em área segura. Eu não quero ter uma intercorrência. E eu falei, então pare de fazer harmonização. Porque assim, você pode buscar um exercício o mais seguro possível. Mas biologia envolve riscos. Porque 2 mais 2, muitas vezes não são 4, né? Não há área isenta de risco na harmonização. Há alguns anos, a gente imaginava que o bigode, o preenchimento, né, do sulco nasolabial fosse exatamente uma área segura. Não, pode ir, fecha os olhos, que se for com cânula, então tá tudo bem. E hoje a gente vê que tem casos de amaurose, né, que a cegueira depois de uma oclusão vascular ou de um êmbolo, que é um material que se desloca e que vai justamente ocluir artérias menores que chegam até a artéria central da retina por conta de um preenchimento de sulco nasolabial. Então, não existe possibilidade, né, de segurança 100%. A gente está sempre trabalhando ali, sabendo que as variações existem e que a gente precisa saber manejar as intercorrências, não é? Pronto, eu ia te perguntar isso, faixa etária para harmonização, melhor faixa etária para a gente estar trabalhando. Ai, meu Deus. O que você acha? Poxa, melhor faixa etária para trabalhar na harmonização. Eu acho que... Eu diria que eu acho que o melhor é entender o seu paciente, assim, é o melhor paciente para a harmonização. Dar aquela, como é que se dá? Tem um ditado que fala assim, né? Dá quelé, o que é de quelé, alguma coisa assim, não é? Porque, assim, personalizar, né? Eu acho que eu tenho uma alegria de trabalhar tanto com o jovem que quer mudar algum detalhe facial que o incomoda e que só quem tem sabe a dor do que incomoda, né? É claro que a gente precisa ter sensibilidade e empatia para perceber se aquele incômodo ele já não está ultrapassando a normalidade psicológica, né? Mas se for um paciente psicologicamente bem, saudável, tranquilo, que tem uma queixa específica, porque cada um sabe a sua dor, né? O paciente que procura harmonização orofacial, ele procura por uma dor, né? Que está ali mexendo com ele, incomodando ele. Então, esse paciente que chega com uma dor para ser resolvida é o meu paciente predileto. É o meu paciente que eu quero tratar, que eu quero acolher, que eu quero resolver a sua solicitação. Aquele paciente que nunca está satisfeito com o colega que já passou, com o rosto, com a face que tem, esse eu não gosto de ter como paciente na harmonização, porque é um paciente que eu nunca vou conseguir
dar felicidade, assim, ajudar a dar felicidade para ele, claro. Sim, Né? sim. Eu não vou conseguir torná-lo mais feliz. E isso me dói. Né? Então, esse é um paciente mais complicado da gente manejar. Mas se o paciente tem 20, tem 30, tem 40, tem 50, tem 60, tem 70, tem 80 anos, eu adoro. Adoro qualquer um que chegue assim, sendo receptivo, querendo e se enxergando melhor, sabe? Com aquilo que a gente oferece, com aquilo que a gente pode oferecer, sabendo que a gente não vai mudar. Quer dizer, eu não vou chegar a Paula e sair Gisele Bündchen, jamais. Eu sou Paula e você Paula. Só que eu vou ser uma versão melhor da Paula. Então, eu entendo que a harmonização orofacial é você despertar ou fazer aflorar a melhor versão de cada um. Sim. Né? O que eu posso fazer? E sabe, Rina, eu tenho a gente, como eu disse, né? Eu estou sempre aprendendo. Meus filhos nasceram e foram... são trigêmeos, né? Sim, sim. E eles foram bem prematuros e ficaram no hospital por muito tempo, na UTI neonatal. E Gui, meu filho, ficou um pouco mais de tempo. Ele teve umas complicações. E um dia eu cheguei na UTI, assim, era domingo de manhã. E tem uma médica que eu sou fã, assim, ela sabe, né, que é Deus no céu e lá na terra para mim, que é um ser humano incrível, de uma competência profissional impressionante e admirável. E ela estava na frente da incubadora de Guilherme, com os braços assim, eu nunca vou me esquecer, e ela falava assim: Gui, fala o que você precisa, fala o que você quer que eu faço. E naquele momento eu entendi que a área médica, a área odontológica, o tratar do outro vai muito além de técnica. Eu tô até arrepiada. É emocionante. Eu entendi naquele momento e eu incorporei isso no meu dia a dia clínico, no meu dia a dia de vida. Então, toda vez que eu recebo um paciente e que ele fala, eu quero melhorar, eu olho para aquele rosto e eu pergunto para mim, para o rosto e para a pessoa e para a paciente, o que eu posso te oferecer para que você fique melhor, para que você se sinta melhor? E esse é o meu foco, né? Eu entendi que o meu tratamento, seja dentário, seja facial, ele vai muito além da técnica que eu posso oferecer. Sim. Eu sou cuidadosa com as minhas técnicas, eu sou extremamente cuidadosa, mas o impacto que a minha técnica vai causar no outro vai muito além da técnica oferecida. Vai da percepção do que o outro precisa. Sim. E sempre que eu olho para um sorriso ou para um rosto, eu penso comigo mesmo, o que eu posso fazer para deixar esse rosto, a beleza desse rosto aflorar ainda mais. Né? Eu quero extrair daquele rosto mais beleza. Eu quero extrair daquele dente mais beleza. Eu não quero mudar o dente. Eu não quero mudar o rosto. Eu quero fazer com que aquele rosto seja a melhor versão dele mesmo, né? Aquele sorriso seja a melhor versão dele mesmo. E isso eu aprendi, na verdade, nesse momento de dor, né? A gente aprende com a dor e pela dor e pelo amor. Sim. E eu aprendi isso porque eu entendi naquele momento, na hora que aquela médica estava perguntando isso para o Guilherme, é porque ela já tinha oferecido tudo que a medicina podia oferecer. E ali dependia da força de vontade dele de ficar, da força de vontade dele de viver. Então, ia muito além da técnica médica. É uma conexão de alma, né? Isso. Eu não disse a vocês que ia ser emocionante, que ia ser muito massa. Como é que não pode ficar inspirada com uma pessoa com esse olhar pela sua profissão, não é? Com esse olhar pelos seus pacientes, pelos seus colegas. Olha, eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu acho que a gente bateu um grande papo, não foi? Foi muito legal. E acho que transcendeu até muito a questão técnica, acho que foi muito além. Eu quero agradecer muito, Paulinha,
Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esse mundo que a gente está lidando, não é? Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Eu acho que, como eu falei, né, a gente cresce a cada troca que a gente tem, a cada conversa, a cada momento específico. E como, assim, eu acho que mensagem, eu queria dizer que eu acredito muito nessa geração, né, que está chegando, nessa geração de profissionais, né, essa geração que está se formando. Acho que, como toda geração, como a nossa geração, precisa de alguns ajustes. Nós precisamos de ajustes para estar nesse mundo hoje, acelerado e telegráfico que a gente vive. E essa geração telegráfica e acelerada precisa de ajustes para aprofundar o seu olhar, para ter tempo de amadurecer o conhecimento e de criar os seus próprios protocolos, com responsabilidade, com cuidado, com conhecimento. Eu queria deixar como mensagem, nunca desista de conhecer. Eu tenho uma máxima que eu falo com meus alunos e falo com meus filhos, que assim, um dia que a gente passa sem aprender algo novo é um dia perdido. Então, nunca durma sem aprender algo novo. Nunca faça alguma coisa que você vai se arrepender depois. E se você fizer e se arrepender, peça desculpa. Volta atrás. Não vá criando dores próprias. Viva de forma leve. E viver de forma leve é ter coerência com alma, cabeça e atitude. Isso é viver de forma leve. É a coerência que você tem com o que você acredita, com as suas crenças e com o que você faz como pessoa e como profissional. Então, eu acho que essa é a maior lição ética que a gente pode dar, né? É fazer o que realmente você acredita. A gente pode até errar, mas acreditando que está fazendo certo. Eu gostaria de encerrar, na verdade, minha fala dizendo isso, né? Que a gente seja coerente com nós mesmos, que a gente não se boicote, nem se esconda, que a gente tenha coragem de fazer, que a gente seja exigente conosco, mas que também a gente se trate como o nosso melhor amigo. Isso. Aquele que, se errar, você vai dizer, pô, cara, você errou. Porque melhor amigo fala, você errou. Mas você pode fazer diferente, pode melhorar. Então, eu acho que isso é a maneira com que eu acredito que a gente deva levar a vida. Fantástico, Paulinha. Muito obrigada. Viu? Top. Obrigada, te admiro demais. Eu que agradeço. Admiração recíproca. Obrigada.